Capítulo 3. Comparando impressões. Nossos olhos seguiram o cortejo até ele ser tragado sem demora pelos bosques enevoados, e o som de cascos e rodas foi um pouco se extinguindo até se dissolver por completo no ar silencioso da noite. Daquele incidente, nada restou para provar-nos que ele não havia sido um simples sonho passageiro, senão a jovem moça que naquele momento abriu os olhos. Como seu rosto voltava-se para uma direção que o deixava oculto de mim, não pude ver se estavam realmente abertos, mas deduzi que estivessem, pois ela erguera sua cabeça e observava os arredores com curiosidade, e pude ouvi-la dizer: "Onde está mamãe?" A gentil Madame Perrodon respondeu a sua pergunta ternamente e reconfortou com algumas palavras consoladoras. E, então, a garota perguntou: "Onde estou? Que lugar é este? Não vejo a carruagem. E Matska, onde ela está?" Madame tentou responder a todas as suas questões, pelo menos que conseguia entender. Aos poucos, a memória do que havia acontecido retornava à mente da garota, e ela demonstrou estar grata por ninguém ter se machucado. E, ao ouvir que a sua mãe deixara ali e não regressaria por quase 3 meses, caiu em lágrimas. Eu estava prestes a consolá-la, quando a Mademoiselle de La Fontaine pôs uma mão em meu ombro dizendo: "Não se aproxime, querida. Nessas condições, a garota pode apenas lidar com uma conversa de cada vez. Mas ela na cena e suas energias seriam sobrecarregadas." Assim que ela estiver bem acomodada, vou fazer-lhe uma visita, pensei comigo mesma. Àquela altura, meu pai havia ordenado que um dos criados partisse a cavalo em busca de um doutor que vivia a 10 quilômetros dali, e um quarto estava sendo devidamente preparado para acolher a jovem e inesperada hóspede. A desconhecida levantou-se então, apoiada no antebraço de Madame Perrodon, e seguiu a passos lentos pela ponte levadiça até atravessar os portões e adentrar no castelo. No saguão, os empregados a aguardavam para poder conduzi-la para o seu quarto. Acompanhei meu pai até o aposento que comumente usamos como sala de estar. Ele é espaçoso e provido de 4 janelas que se abrem acima do fosso e da ponte levadiça, permitindo observar a floresta que rodeia nosso Schloss. Sua antiga mobília é toda em carvalho entalhado, e as cadeiras são acolchoadas com assentos de veludo carmesim. Grandes tapeçarias cobrem as paredes, estampando inúmeras figuras trajando peculiares vestimentas de tempos imemoráveis, sempre representadas caçando, praticando falcoaria ou festejando. Apesar da decoração bem cuidada, o aposento não chega a apresentar todos os luxos necessários para ser classificado como devidamente confortável. É um lugar simples, onde, conforme ditam as inclinações patrióticas de meu pai, tomamos nosso chá, a bebida tão simbólica de sua terra natal, e a qual ele exige que esteja sempre presente entre os intervalos dos nossos cafés e chocolates quentes. Sentamo-nos aqui nesta noite, à luz de velas, conversando sobre o recente ocorrido. Madame Perrodon e Mademoiselle de La Fontaine uniam-se a nós, a garota mal deitara em seu leito e já mergulhara em um sono profundo, e as governantas a haviam deixado aos cuidados de uma criada. No mesmo momento em que Madame adentrou em nossa sala de estar, perguntei: "O que você acha da nossa hóspede? Tem algo a dizer sobre ela?" "Eu me afeiçoei demais pela menina", respondeu pausadamente a Madame. "Ela é a criaturinha mais linda que já vi. Tem sua idade e é extremamente meiga e gentil." "Ela é absolutamente encantadora", falou de repente Mademoiselle, que estivera por um momento espiando a desconhecida por uma fresta aberta na porta de seu cômodo. "E que bela voz ela tem", acrescentou Madame Perrodon. "Por um acaso a senhorita chegou a ver, quando a carruagem estava novamente em pé, uma mulher que não saiu de lá dentro, mas ficou observando tudo pela janela?" indagou Mademoiselle. Não vi ninguém", respondi. E então, ela começou a descrever a aparência assustadora de uma mulher negra, que usava um turbante colorido na cabeça. Ela mantivera o olhar cravado nas moças lá fora, sempre concordando com a cabeça, os grandes olhos faiscando e os dentes todos à mostra como uma besta furiosa. "Conseguiram reparar no visual medonho daquele bando de empregados que a seguiam?" perguntou Madame. "Sim", respondeu meu pai. "Horrendos de olhares, sorrateiro, as criaturas menos confiáveis que já vi em toda a minha vida. Espero que não se atrevam a roubar a infeliz dama na floresta. Eles são ardilosos e espertos, conseguiram dar conta de reparar todo o estrago em 1 minuto." "Eu diria que eles já devem estar exaustos demais com a viagem", observou Madame. "Além de parecerem maldosos. Seus rostos eram assustadoramente magros, escuros e macabros. Estou extremamente curiosa para saber mais, mas acredito que amanhã
Se a jovem senhorita estiver renovada o suficiente, ela nos contará mais sobre o assunto. Creio que não. Disse meu pai, um riso misterioso brincando no canto dos lábios, acenando com a cabeça com quem diz saber mais do que ousava nos dizer. Essa fala nos deixou ainda mais inquietas quanto o que realmente se passou entre ele e a madame de veludo negro durante aquela breve mas acolorada conversa, imediatamente seguida pela partida da enigmática mulher. Quando finalmente nos vimos sozinhos, implorei a ele que me contasse o que estava acontecendo. Não foi preciso pressioná-lo por muito tempo. Não há nenhum motivo em particular que me impeça de contar o que sei. A dama estava bastante relutante em deixar sua filha aos nossos cuidados e expressou o estado delicado de sua saúde mental e física. Mas disse que a jovem não tem crises convulsivas ou episódios de delírio. Ela, em verdade, encontra-se perfeitamente sã. Mas que coisa estranha e totalmente desnecessária de se dizer, interrompi. De qualquer maneira, ela disse isso. Falou meu pai, soltando uma risada. E se você deseja mesmo saber o restante de sua fala, o que na realidade não foi nada de tão extraordinário, posso lhe contar. Ela disse, abre aspas, estou em uma longa jornada de importância vital. Fecha aspas. Com ênfase nessa última palavra, e continuou. É uma viagem que não permite atrasos e deve permanecer secreta. Devo retornar para buscar minha filha em 3 meses. Até lá, ela não dirá uma única palavra sobre quem somos, de onde viemos e para onde nos encaminhamos. Isso foi tudo. Seu francês era impecável. Ela pausou por alguns instantes após dizer a palavra secreta e me observou com um olhar firme e severo. Imagino que queira deixar esse seu ponto nitidamente claro. Você não viu quão rápido ela partiu logo em seguida. Espero não ter feito nenhuma tolice ao encarregar-me de cuidar da jovem. Quanto a mim, encontrava-me em um estado de absoluta alegria. Ansiava por ver a garota e conversar com ela, e tudo que faltava para isso finalmente acontecer era o doutor liberá-la para visitas. Quem vive nas cidades não pode compreender o tamanho evento que é receber em casa uma nova amiga, uma vez que se está cercado por completa solidão. O doutor chegou quase a 1h da manhã, mas minha ansiedade era tanta que eu não conseguia dormir. Isso seria algo tão impossível quanto, digamos, tentar acompanhar a pé a carruagem da princesa de veludo negro. Quando o médico enfim desceu para a sala de estar, as notícias que trouxe sobre a saúde de sua paciente foram todas animadoras. Ela já podia sentar-se ereta sem esforço, e seus batimentos haviam recuperado sua pulsação regular. Não houvera traumas duradouros, e a crise de nervos pela qual passara não deixaria nenhuma sequela. Certamente, minha visita não causaria mal nenhum, contanto que ela consentisse em me ver. Pedi então a uma criada que perguntasse a ela se aceitaria receber-me no quarto por alguns minutos. Quando retornou, disse-me que não havia mais nada que a jovem desejasse tanto quanto isso. Pode ter certeza de que não perdi tempo em aproveitar-me de sua permissão. Nossa visitante estava acomodada em um dos aposentos mais belos de nosso Chilós. Talvez fosse até um tanto pomposo. Na parede oposta à cama, há uma tapeçaria de um estilo um tanto sombrio, uma gravura de Cleópatra, segurando uma víbora contra o seio. Outras cenas solenes e clássicas estão dispostas nas demais paredes, todas com as cores já desbotando. Entalhes dourados nos móveis e diversas e suntuosas cores estão presentes nos outros elementos de decoração do quarto, o que minimiza o efeito melancólico da velha tapeçaria. Havia velas na cabeceira da cama, a garota estava sentada, sua forma esbelta e envolvida em um delicado vestido de seda bordado com flores, e seus ombros traziam uma colcha volumosa, a mesma que sua mãe havia jogado aos seus pés quando estivera deitada inerte na beira da estrada. Ao me aproximar da cabeceira para cumprimentá-la, algo me fez emudecer e recuar alguns passos. O quê? Eu direi. Vi o rosto que me visitou naquela tenebrosa noite de minha infância, que ficou gravado em minha memória e cuja imagem minha mente sempre me remoía com um profundo horror. E ninguém sequer suspeitava o que se passava em meus pensamentos. Era um rosto agradável, até mesmo bonito. E à primeira vista, pude notar que tinha a mesma expressão melancólica da qual eu me lembrava. Mas esse semblante logo desvaneceu, dando lugar a um riso de descordação. O silêncio se prolongou por 1 minuto inteiro, e então ela finalmente falou. Eu não consegui. Fascinante! Ela exclamou. 12 anos atrás, vi seu rosto em um sonho, e ele tem me assombrado desde então. Isso é mesmo fascinante,
Disparei de volta, capaz de vencer o assombro que havia me furtado as palavras. Seja em realidade, seja em sonho, estou certa de que também a vi 12 anos atrás. Não seria capaz de esquecer seu rosto. Desde aquela época, ele permanece vívido em minha memória. Seu rosto tornou-se mais leve. O que quer que tenha me causado estranheza antes se foi. As covinhas acrescentaram beleza ao rosto dela e lhe conferiam um ar de sagacidade. Eu estava finalmente segura para continuar com as cortesias da hospitalidade. Dei-lhe as boas-vindas e contei-lhe sobre o imenso prazer que uma inesperada chegada havia proporcionado a todos nós, sobretudo a mim. Segurava sua mão enquanto falava com ela. Estava um pouco tímida, como é próprio das pessoas solitárias, mas a ocasião me fizera desenvolta e até mesmo corajosa. Ela deu um aperto gentil em minha mão e repousou a outra. Seus olhos lampejaram e, olhando dentro dos meus por um fugaz instante, um novo sorriso abriu-se em seus lábios, e ela corou. Respondeu docemente a todos os meus comentários. Sentei-me ao seu lado, observando-a maravilhada, e então ela falou. Devo contar-lhe sobre a visão que tive de você. É realmente muito misterioso que tenhamos sonhado tão vividamente uma com a outra, e nos visto tal como somos hoje. Mesmo quando éramos apenas crianças na época, eu devia ter não mais que 6 anos, e lembro-me de acordar de um sonho conturbado em um quarto que era muito diferente do meu. As paredes eram descuidadamente revestidas de uma madeira escura, e haviam armários, camas, cadeiras e bancos por toda parte. As camas estavam, imaginei, todas desocupadas, e exceto por mim não havia mais nenhuma alma ali. E depois de eu ter examinado os arredores, detento por alguns instantes, meu olhar sobre um candelabro de ferro com 2 braços. Rastejei para debaixo das camas para tentar alcançar a janela, mas assim que saí dali, ouvi alguém chorar. Ainda de joelhos, olhei para cima e vi você, com toda certeza, tão claramente quanto a vejo agora. Uma linda jovem, de cabelos dourados e vistosos olhos azuis, e os lábios, seus lábios, havia exatamente como é agora. Fiquei encantada com sua aparência e me deitei ao seu lado, envolvendo-a com meus braços, e, neste momento, acredito que tenhamos adormecido, e então fui despertada por alguém gritando. Era você, sentada, gritando a plenos pulmões. Apavorada, desci da cama e fiquei no chão. Logo depois, ao que tudo indica, perdi meus sentidos por algum tempo. Quando enfim os recuperei, estava novamente no meu quarto, em minha casa. Seu rosto ficou gravado na minha memória depois daquele dia. Eu nunca o confundiria com nenhum outro. Você é a garota que eu vi. Chegou então minha vez de expor meu relato, o que fiz, para o espanto maravilhado da minha ouvinte. Sinceramente, não sei qual de nós duas deveria ter mais medo da outra. Ela disse, sorrindo. Se você não fosse tão bonita, eu certamente ficaria assustada com sua presença. Mas sendo do jeito que você é, e tão jovem quanto eu, acredito realmente que nossa amizade tenha começado 12 anos atrás. E por isso me sinto no direito de ter sua intimidade. Parece que, sob todos os aspectos, fomos destinadas a ser amigas desde nossa mais tenra idade. Pergunto-me se você se sente tão atraída por mim quanto me sinto por você. Nunca tive uma amiga antes. Será que me é permitido ter uma agora? Ao final dessa pergunta, ela suspirou, e seus belos e penetrantes olhos negros me encararam com fervor. Verdade seja dita, meus sentimentos em relação à encantadora estranha eram inexplicáveis. Sem dúvida, algo nela me atraía e havia me conquistado, mas sentia uma espécie de repulsa misturada às minhas emoções. No entanto, a ambiguidade desse sentimento era vencida pela afeição que tinha pela garota. Ela me cativava e deslumbrava. Era radiante de tão linda e de uma presença mais arrebatadora do que as palavras que poderiam descrever. Anunciava uma certa languidez e exaustão. Apressei-me em desejar-lhe boa noite e me despedir. Segundo as recomendações do doutor, acrescentei, você deve passar esta noite com uma criada ao seu lado. Uma das nossas já espera por você, e garanto que ela é muito prestativa e discreta. É muita cortesia de sua parte, ela respondeu. Mas eu não conseguiria dormir com alguém em meu quarto. Não preciso de nenhuma criada. Além do mais, tenho pavor que me roubem.
Nossa casa já foi roubada antes e 2 criados foram assassinados. Por isso, sempre mantenho a porta trancada. É um hábito, e sei que sua gentileza a fará entender meu ponto. Vi que há uma chave na fechadura. Ela tomou-me em seus delgados braços, trazendo-me para perto e sussurrou em meu ouvido. Sinto despedir-me de você, mas boa noite. Amanhã, porém não tão cedo, devo vê-la novamente. Ela afundou no colchão suspirando e fixou seus lindos olhos em mim, com encanto e melancolia, murmurando mais uma vez. Boa noite, querida amiga. A afeição e o amor nas pessoas jovens surge por impulso. Eu estava lisonjeada pela tão evidente admiração que ela tinha por mim, embora eu não considerasse merecedora de tudo isso. Apreciava quanto ela confiara em mim ao aceitar me receber sem pensar nem 2 vezes. Ela estava decidida a aprofundar nossa amizade. No dia seguinte, encontramos-nos de novo. Sua companhia me deleitava de muitas maneiras. A luz do dia não ofuscava sua beleza. De certo, era a criatura mais encantadora e bela que eu já tinha visto, e a lembrança desagradável que eu tinha daquele rosto no meu sonho desapareceu por completo assim que nos reconhecemos. Ela admitiu que sentiu um choque semelhante ao meu quando me avistou pela primeira vez, e experimentar exatamente a mesma repulsa amalgada com atração. Agora ríamos, juntas, desses momentos iniciais de horror.